Então, seja muito bem-vinda. Eu sou Lília Loureiro, eu sou especialista em degustação e harmonização de vinhos, que é justamente combinar pratos e vinhos. E no episódio de hoje, o nosso tema é harmonizar vinhos sem passar vergonha. Como as mulheres do vinho fazem. E para te dar um contexto, né, do que vai ser o nosso assunto hoje, eu quero te dizer que hoje eu quero te entregar aqui um conteúdo para passar aquele seu medo de ter vergonha com os vinhos. Hoje vai ser o dia de acabar com essa vergonha com os vinhos. Eu não sei se você tem ou não vergonha de falar de vinhos, de comentar sobre vinhos, né? Ou de, enfim, se você já passou por alguma situação constrangedora com vinhos. Mas eu quero te falar aqui, minha amiga, que eu já passei por isso. E é por isso que hoje eu quero comentar com você um pouco dessa minha experiência, né, do que eu passei com isso, para que você possa descobrir também que é possível sim você aprender sobre vinhos, aprender a escolher o seu vinho, aquele vinho certo para o momento, para a ocasião especial, ou até mesmo aquele vinho do dia a dia que você quer degustar ali, beber, degustar, enfim, combinar com a sua família, com os seus amigos, numa ocasião mesmo do dia a dia. E sem você passar vergonha, sem você ficar em saia justa, como eu já passei. Então, hoje, eu quero te contar, na verdade, sobre como que eu descobri uma maneira de não passar nunca mais vergonha com vinhos, né? Essa, na verdade, é o que eu quero compartilhar com você. E claro que eu não sei se você já me conhece ou não, eu vou aproveitar também essa live para a gente se conhecer melhor, para eu te contar um pouco da minha história, né? Um pedacinho aí da minha história, principalmente para te contar isso que aconteceu comigo, de passar vergonha com vinhos. Como nós estamos aqui entre amigas, né, eu me sinto bem à vontade para compartilhar isso com você. E eu quero te dizer também que isso, né, da gente não passar vergonha com vinhos, não é simplesmente você ter ali um jeitinho, uma diquinha, ou disfarçar a situação que vai solucionar esse problema, tá? Então, hoje eu não vou te dar aqui, 5 dicas mágicas para você nunca passar vergonha com vinhos, porque simplesmente isso não existe, né? Eu poderia até fazer aqui uma alusão eu tenho a fórmula mágica. Não é mágica, mas sim existe uma maneira de você realmente não ter mais essa dificuldade. Eu não sei se alguma vez já aconteceu com você de passar por alguma situação de constrangimento com os vinhos, se alguma vez você já foi colocada aí numa situação de ter que escolher um vinho, comentar sobre um vinho. Isso já aconteceu comigo e é por isso que eu quero hoje te contar um pouco dessa minha história. E no final também eu vou te contar como eu me transformei numa mulher do vinho e quem são as mulheres do vinho, né? Afinal de contas, eu comentei aqui com você que a gente vai estar falando de como que as mulheres do vinho resolvem esse problema. E é isso que eu quero te trazer aqui. Bom, antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria alinhar 2 coisas importantes aqui com você. Uma delas é por que as mulheres confundem muitas vezes essa questão de harmonizar vinhos, tá? Muitas vezes eu vejo que o vinho ele é colocado num pedestal, ele é colocado muito afastado de nós. E ele é colocado como se fosse uma coisa só para ocasiões muito especiais, para eventos, ou para alguma coisa assim, num restaurante muito chique, né? Então a gente coloca, né? A gente às vezes colocam o vinho para nós dessa maneira, tão longe de nós, e muitas vezes a gente mesmo se coloca nessa posição de que o vinho é difícil, o vinho é complicado, eu não vou conseguir nunca entender de vinho, vou gastar muito tempo para entender de vinhos. E eu quero te dizer que isso não é uma verdade. Né? Não demora tanto tempo assim para você entender de vinhos, mas sim é verdade que você precisa gastar um tempo para entender de vinhos, assim como você tomaria um tempo para ler um livro, tomaria um tempo para fazer uma massagem, tomaria um tempo para fazer algo que você gosta. Então, se você é uma mulher que gosta de vinhos, que já gosta de vinhos, com certeza você não vai entender esse tempo como algo perdido. Na verdade, você vai potencializar esse tempo porque é algo que você gosta. Uma outra coisa que sempre acontece também é que as mulheres pensam que os vinhos são muito caros e que para elas poderem ter acesso a esses vinhos vão ter que gastar muito dinheiro.
Ou então pensa ao contrário, que vinho barato é muito ruim e que não serve para você harmonizar. Então, se você coloca que os momentos de vinho são muito especiais, e aí você ainda junta com isso, que para esses momentos tão especiais tem que ser um vinho muito caro, você mesma está criando uma barreira para você. Uma barreira mental, né? De que isso não vai ser possível para você, simplesmente porque você já está de primeira, né? Já está colocando o vinho num lugar muito distante de você. E isso é uma confusão muito comum, tá? Que as mulheres fazem e que eu também fazia, de uma certa maneira. Quando eu comecei no vinho, eu comecei como todo mundo começou aqui, né? Na verdade, a gente está no Brasil, um país que tem uma tradição de vinho mais recente, na verdade, né? A gente está num país que o vinho chegou aqui por conta de imigração, mas que, na verdade, a gente sempre teve aqui os vinhos mais coloniais, os vinhos mais docinhos, os vinhos suaves. Todo mundo, né, quem é mais ou menos aqui, né, da minha idade, sabe do que eu estou falando, e até hoje, sim, esses vinhos existem, né? São aqueles vinhos docinhos, os vinhos suaves. Todo mundo começa um pouco com esses vinhos, né? E não existe nada de errado nisso, até porque isso faz parte aqui da nossa cultura. A questão é que esses vinhos, na verdade, quando você começa a adentrar um pouco mais, aprofundar um pouco mais nessa questão do vinho, você começa a perceber as pessoas falando de outros tipos de vinhos, né, de vinhos. E você mesmo começa a ver, né, no próprio supermercado, quando você vai fazer a sua compra, que existem esses vinhos e outros vinhos que muitas vezes custam o dobro do preço, ou até muito, muito mais caro. E aí, você começa a perceber o seguinte, como que é isso? Como que funciona isso, né? Como é que pode ter um vinho de um valor e um vinho 3, 4, 5 vezes mais caro do que aquele? Deve ser excelente, deve ser muito bom, então, e deve ser o quê? Muitas vezes inacessível. Então, essa construção, né, dessas barreiras que foram acontecendo, fazem parte da nossa própria história aqui do vinho no Brasil. Mas o que eu quero te contar é que nem sempre isso foi assim. Na verdade, essa abertura para tantos vinhos que hoje em dia a gente encontra aí no supermercado, ela aconteceu num passado mais recente. Antes, realmente, a gente só tinha esses vinhos mesmo, seco e suave, esses vinhos que até eram chamados vinhos de garrafão. Por isso que eu falo que quase todo mundo começou por eles. Depois, lá para os anos 90, chegaram aqueles vinhos também docinhos, mas já era importado, que era o vinho da garrafa azul. Não sei se é da sua época ou não, minha amiga, mas esse vinho fez muito sucesso, principalmente nos coquetéis de empresa. E eu trabalhava em banco. Como eu trabalhei sempre em banco, né, a gente tinha sempre alguns momentos ali de coquetéis, alguns eventos da empresa, e serviam esse vinho. E era super chique, né? Porque, claro, era um vinho importado, era uma garrafa azul, e era um vinho docinho, caiu no nosso gosto, porque a gente né, já tinha criado esse paladar para vinhos mais docinhos mesmo. E o que eu sabia de vinhos até então era isso, né? Existiam os vinhos secos suaves, existia o vinho da garrafa azul, e não muito mais do que isso, tá? Não muito mais do que isso. Eu nunca imaginei que se pudesse investir um tempo para aprender vinhos. Inclusive, eu tenho até a impressão que naquela época nem se falava tanto de cursos de vinhos ou de aprender sobre vinhos como hoje em dia, né? A gente fala disso. Mas o que aconteceu? E aí eu quero contar aqui, abrir aqui um parênteses, justamente para contar o que aconteceu comigo, a saia justa que eu passei, né? A vergonha que eu passei e como foi que isso aconteceu e como foi que eu solucionei isso. Então, eu vou te contar essa minha história do vinho e também como que surgiu essa questão das mulheres do vinho. Mas antes disso, vamos lá. Eu queria comentar com você também o seguinte, o que é passar vergonha com vinho? Né? Porque se eu estou falando tanto de passar vergonha com vinho, vamos dar uma conceitualizada aqui no que é esse passar vergonha com vinho e qual é o benefício de você entender de vinhos para evitar essa situação. Bom, passar vergonha, acho que toda mulher sabe, né? Todo mundo, na verdade, sabe, porque já alguma vez já teve esse sentimento. É um sentimento, imagina assim, aquele sentimento de desconforto, né? Que você sente porque você ficou exposta a alguma situação pública, né? Constrangedora, onde foi exposto a alguma questão sua particular.
né? Alguma fraqueza, algum defeito seu, alguma coisa, o que você fez, né? Cometeu alguma gafe, aí todo mundo, algum motivo de risada, de ser chacota. Então, é algo que pode te levar, né, a ser assim, a sofrer aquele lance, todo mundo dando risada de você, ou todo mundo percebendo que você não sabe alguma coisa, ou seja, uma situação constrangedora. E eu fui colocada numa situação como essa, constrangedora, dentro do meu âmbito profissional. Claro que essas situações podem acontecer no âmbito pessoal, no âmbito social, né? Às vezes entre amigos, às vezes, né, entre parentes, enfim, entre alguma situação mais assim leve, mas quando se trata do profissional, eu acho que a coisa pega e me pegou muito, muito, muito de jeito aí, né? Me deixou numa saia justa. E eu vou te contar o que aconteceu e aí te comentar também por que foi importante para mim aprender sobre vinhos. Então, foi mais ou menos o seguinte, vou contar aqui resumidamente. Eu sempre trabalhei em banco, como eu já te falei, e eu trabalhava, fiz uma carreira toda no banco, e nos últimos anos eu já estava numa área executiva do banco aqui no Brasil. O banco tinha uma agência no exterior e eu fui transferida para ser executiva e trabalhar nessa agência lá fora, né? E essa agência ficava em Madrid, na Espanha. Então, eu fui trabalhar em Madrid, na Espanha, e estava toda feliz e contente, né, de ir assumir um cargo assim fora, e estava na expectativa, e também assim, eu sempre tinha me preparado muito, eu sempre fui assim muito CDF, né, sempre estudei bastante as coisas, principalmente coisas técnicas, né, de banco, finanças, as matemáticas, toda aquela parte mais, né, contabilidade. Já tinha feito muitos cursos, né, cursos aí para o banco, cursos, inclusive, para gestão executiva, toda essa parte. Então, quer dizer, eu fui de uma maneira assim muito tranquila, eu não me sentia assim, como se diz, nervosa, ansiosa por conta disso. Porém, quando eu cheguei lá, imagina você uma coisa, né? A Espanha é um país que tem muita cultura, uma cultura milenária, a Europa toda, né? A Europa como um todo tem essa cultura milenária. E aí, quando eu chego lá, eu me deparo com a seguinte situação. A gente tinha um almoço de negócios, né, com um outro cliente, que era um outro banco, um outro diretor de banco. E aí eu fui para esse almoço, era para um assunto profissional, e aí simplesmente me colocaram na seguinte situação: eu teria que escolher o vinho para harmonizar com a comida, né, do almoço, com o almoço, enfim. E aí eu te falo uma coisa, né? Imagina você isso, você vai para um almoço de negócio pensando que você vai falar de finanças, de banco, de assuntos que você domina, e de repente você é colocada numa situação de um assunto que eu não tinha a mínima ideia. Para não dizer que eu não tinha a mínima ideia, eu entendia daquela harmonização que eu chamo de harmonização de avião, né? Aquela harmonização, lembra no avião que o pessoal pergunta assim, carne, né, ou peixe, ou carne ou frango, né? Carne ou massa. E aí você tem tinto ou branco, né? Vinho tinto ou vinho branco. Né? Essa era a combinação que eu sabia. Eu bebia vinho? Sim, bebia dessa maneira, como eu falei, ali no coquetel, o vinho docinho, o vinho suave, né? Mas assim, saber escolher um vinho numa carta de vinhos repleta de vinhos, né? De um lugar que, inclusive, acabava de chegar, eu nem conhecia os vinhos, né, da Espanha. Na verdade, eu achava que só tinha um tipo de vinho tinto. Foi uma situação bastante constrangedora, porque eu também me senti justamente com essa vergonha. Com a vergonha do quê? Não de escolher errado, talvez, né? Mas principalmente de saber que as pessoas perceberam que eu não sabia escolher. Eu até escolhi, para te ser bem sincera, eu olhei lá na carta de vinhos. Outra coisa, um detalhe muito importante. Lembra que eu falei no começo? Às vezes a gente pensa que o vinho mais caro é o vinho melhor. E muitas vezes você fala, eu vou acertar se eu escolher o vinho mais caro, mas nessa situação isso não era válido. Primeiro, por quê? Se eu escolhesse um vinho muito caro e eu não sabia quem ia pagar essa conta, eu poderia ficar numa situação mais constrangedora ainda, né? Porque eu ia colocar as outras pessoas, aí sim que eu ia dizer, bom, ela não entende nada, escolheu o vinho mais caro porque não entende e ainda fez a gente pagar a conta. Ia ser mais ou menos esse discurso.
E, na verdade, senti que as pessoas não sabiam, ou seja, senti que eu tinha muito conhecimento técnico da minha área, mas eu não tinha esse conhecimento cultural, demonstrar que eu não tinha essa parte, né, que é uma parte até singela, né, da coisa, mas que lá na Espanha e lá no âmbito de negócios era muito importante. Isso me fez me sentir muito diminuída, me fez me sentir assim com uma falha realmente na minha própria formação. Então, olha como é importante muitas vezes um assunto pequeno, né? Vamos colocar assim diante, sei lá, da questão ali bancária, toda essa coisa. Eu poderia dizer, não, mas isso é um assunto menor, né, Lili? Escolher um vinho. Mas por que é importante para você não passar vergonha? Porque numa situação como essa, eu fiquei desconcertada, eu me senti insegura. E essa insegurança poderia gerar uma situação de que, olha, se ela está insegura com o vinho, imagina fazendo negócios internacionais. Imagina ela sendo gerente aqui de uma agência internacional, né? Olha como é que é importante, porque você demonstra conhecimento, cultura, né? Você sabe que não precisa escolher aleatoriamente um vinho, no azar ali, deixa eu ver a carta de vinhos, vai qualquer um mesmo, ou deixa eu escolher pela sorte, ou deixa eu escolher o mais caro. Você começa também a perceber que esses momentos, esses encontros com o vinho, seja no profissional, seja no social, né, seja entre a família, são momentos especiais. São momentos que podem se tornar memoráveis, pode se tornar como uma experiência muito prazerosa, inesquecível, e mesmo quando se trata de um momento de negócios, tá? Ou então pode se tornar um verdadeiro desastre, né? Memorável no sentido negativo da palavra. Então, é muito interessante também, porque lá na Espanha, eu fiquei alguns anos, né, morando na Espanha, e depois dessa situação, já vou contar o que aconteceu, mas antes disso, olha que interessante, quando você sabe escolher um vinho, quando você tem essa cultura do vinho, você passa a ser respeitada também, né? Respeitada como uma mulher que tem esse conhecimento, tem essa sabedoria, né? Porque quem sabe de vinhos é uma pessoa que tem um conhecimento mais amplo, né? Porque o vinho não se restringe só a uma bebida, o vinho é uma bebida social, né? O que eu sempre comento aqui com as minhas alunas, né? Que vinho é uma bebida social, que às vezes nem é tão importante beber o vinho, como também saber do vinho. Né, conversar, ele traz conversas através do vinho que geram relacionamentos, que geram outras conversas. E é muito interessante porque a mulher, ela acaba sendo vista como também uma mulher interessante, uma mulher inteligente, uma mulher culta, uma mulher elegante, né? Uma mulher que sabe de coisas muito interessantes, que o vinho traz histórias, tradições, cultura. E aí, quando junta com a gastronomia, fica mais interessante ainda. Por quê? Porque, na verdade, a gastronomia também tem toda essa bagagem de história, tradições, cultura. E pensa bem, os dois são muito sensoriais, tanto a comida quanto a bebida. No caso dessa bebida, que é o vinho, né? Ele acompanha muito bem essa questão de combinar com pratos, combinar com alimentos, porque isso também vem de uma tradição milenar. E quando você aprende a escolher esses vinhos, tem mais uma vantagem. Você começa a sentir mais prazer nos seus momentos com vinhos. Então, eu sempre digo que harmonizar vinhos muitas vezes não é nem para os outros, é para você mesmo em primeiro lugar. Porque é você que vai se beneficiar com as harmonizações, né? É você que vai realmente aproveitar muito mais do seu vinho, daquele vinho que você escolheu, ou daquele vinho que também pode até ser sugerido por outros, mas que você também vai saber conhecer esse vinho, saber se ele combina ou não, você vai sentir. E claro, quando você sabe indicar vinhos para os outros, também é muito, muito poderoso, né? Foi o que aconteceu comigo, eu acabei tendo que indicar um vinho, né, para esse almoço. Claro que naquele momento não foi muito confortável para mim, né? Porque eu sabia que eu não sabia, e eu achava, né, e percebi, ou pelo menos achava, e todo mundo deveria também, né, claro, os que estavam ali presentes, sabiam que eu tinha acabado de chegar na Espanha. Então, obviamente, eles também sabiam que eu não sabia. Mas depois que eu soube,
Aí era muito agradável realmente poder escolher esse vinho na carta, poder ter esse prazer, né, de escolher um vinho pensando em quem está com você, pensando no prazer também dos seus convidados, de quem está te acompanhando. E sem falar no fato de que quando você também conhece vinhos, além de saber escolher o vinho com segurança, sabendo o que você está fazendo, para combinar com a comida que você está ali, você também vai sentir o quê? Muito mais prazer em oferecer esse prazer para os demais. Tá? Então, isso é muito, muito, muito. Traz muito empoderamento, né, para você. E aí você se sente muito mais seguras. Então, assim, o que eu queria te contar? O que aconteceu naquele almoço é que eu acabei sim escolhendo um vinho, acabei sim escolhendo vinho, escolher um vinho médio, tá? Foi um pouco na sorte mesmo, mas aconteceu uma coisa depois disso. Isso foi o mais interessante, né? Aconteceu que eu senti aquele constrangimento, mas eu não fiquei passiva a isso. Aquilo mexeu realmente comigo profundamente. Eu falei, eu não quero mais passar por uma situação como essa. Eu não quero mais ser colocada numa situação, porque, claro, eu tinha acabado de chegar e já tinham me colocado para escolher um vinho. Você imagina, eu ia ficar lá muito mais tempo, eu ia ser colocada constantemente nessas situações. É isso que eu pensei, né, ali no momento. E, na verdade, eu pensei muito mais na parte, assim, solucionar um problema técnico, né? Eu falei, não, eu preciso dar um jeito nisso, eu quero saber mais de vinhos. E aí eu descobri que justamente tinha um curso de vinhos, que eu nem imaginava que existia um curso para te ensinar a beber. Eu falei, mas beber eu já sei beber, né? Beber eu já bebo, né? Porque eu já bebia vinho, como eu falei, eu já bebia vinho. Agora, caramba, vão me ensinar a beber? Como é que é isso, né? Vão me ensinar a combinar esse vinho com comida. Mas o vinho não é vinho e comida, pronto, qualquer um e tudo bem? Não, minha amiga. Harmonizar não é genérico. Isso foi o que eu descobri na Espanha. Mas não foi só isso que eu descobri, não. Eu queria saber mais de vinhos. E eu queria saber mais de vinhos para realmente arrasar com esses vinhos. Mas eu fui percebendo que eu queria arrasar com os vinhos, não para ser metida, não para ser snob, porque eu percebi, lá na Espanha, eu aprendi a simplicidade do vinho. A simplicidade, e eu achava que era uma coisa também muito assim, na hora que, né, me falaram, não, tem que escolher o vinho, traz uma carta, eu achei que era uma coisa muito, enfim, que seria algo muito assim complexo, sofisticado e tal. Sim, o vinho ele é sofisticado em determinados momentos, mas a cultura do vinho é simples. É isso que eu quero te transmitir. As pessoas do vinho são simples. Essa simplicidade do vinho é que traz essa elegância para o vinho, né? E quando você harmoniza esses vinhos, quando você combina, o que você está fazendo, na verdade, é algo que também sempre foi feito, porque o vinho, na Europa, ele é considerado parte do alimento, parte de uma dieta, do que se chama da dieta mediterrânea. Então, o que acontece? Quando você começa a adentrar nesse universo dos vinhos, e foi o que aconteceu comigo, que eu comecei a perceber que existia um mundo paralelo dos vinhos. Um mundo que eu desconhecia completamente, que eu não tinha ideia do que seria isso. São pessoas do vinho que são realmente simples. Essa questão da simplicidade do vinho no sentido de não complicar esse vinho, né? Ele não é complicado. Ele é, sim, com características A, B, C, enfim. Eu não vou entrar nessa questão mais técnica, mas ele em si não é algo que te afasta. Na verdade, ele está aí para você, né? Então, o maior benefício que eu tive ao estudar vinhos lá, realmente foi conquistar essa confiança, essa autonomia com relação aos vinhos, né? Com relação a ir adquirindo isso. Foi pouco a pouco, né? Claro, mas eu comecei a perceber que, primeiro, dava para aprender sobre vinhos, segundo, que era possível, além de aprender, evoluir nesses vinhos, não ficar sempre nos mesmos tipos de vinho, né? E quando você começa a aprender sobre alguma coisa, o que acontece? Conquista essa confiança, né? E esta confiança
vai eliminando esse medo de passar vergonha. Isso não é só com vinho, com qualquer coisa, né? Com qualquer outra coisa, porque, como eu falei lá no começo, passar vergonha é você ser exposta em alguma debilidade sua, algo que você não sabe, né? E não tem nada de errado eu não saber de vinho. Mas, naquele momento, né? Mas aquilo me impactou, me fez sentir que eu queria, sim, não passar mais por aquele tipo de vergonha, de situação. E qual é a solução? É justamente aprender sobre vinhos e sobre harmonização, porque é isso que te traz essa confiança, é isso que te traz esse saber escolher esse vinho, escolher essa comida e colocar os dois juntos. Agora, por que eu estou te contando tudo isso? Porque existe uma grande oportunidade aqui para as mulheres que querem aprender sobre vinhos, que foi justamente aquilo que eu comentei. Eu descobri um mundo paralelo do vinho. E é possível para qualquer mulher acessar esse mundo paralelo do vinho. É possível acessar saber, né, esse saber do vinho. Mas como que isso funciona? Como que acontece isso? Deixa eu te comentar aqui. Existe, na verdade, normalmente, a gente pensa no vinho só como uma bebida. Isso eu acho que é meio que normal, né? Até porque realmente ele é uma bebida. Mas ele não é só uma bebida. Ele tem toda uma bagagem, toda uma cultura por trás, toda uma tradição. Tem a questão das uvas, o modo de produção, as regiões produtoras, os países. O vinho é uma das bebidas mais antigas da humanidade, que começa lá atrás, muito, muito lá atrás, quando o homem virou um homem sedentário, que começou a plantar, a colher, né, a cultivar. Então, você imagina todo esse contexto do vinho. Então, quando você pensa no vinho somente como um produto, é quando você começa com essas questões de, um vinho bom é um vinho caro, o vinho barato é vinho ruim, eu quero a diquinha para harmonizar o queijo, o que combina com carne, o que combina com isso? Isso é só a ponta do iceberg. Na verdade, as pessoas confundem muito isso, né? E elas acabam errando nisso ao pensar justamente no vinho somente como mais uma bebida, sem considerar essa conexão que ele tem com esse saber do vinho. Então, eu quero te dizer uma coisa, minha amiga, você não vai conseguir arrasar harmonizando seus vinhos se você só ficar fixada nessa parte mais técnica do vinho, vamos dizer assim, ou mais assim, do vinho como um produto. Ele sim é sensorial e sim é importante você sentir o vinho e sim aprender sobre o vinho como ele é. E isso existe sim um método, que inclusive é o método que eu aplico com as minhas alunas, que eu aprendi na Espanha e que eu trouxe para as minhas alunas, que é um método de você fazer uma degustação sensorial dos vinhos. Mas só isso não é o suficiente para você acessar esse mundo paralelo do vinho que eu estou te contando. Tá? Para você acessar esse mundo paralelo, não basta ter essa técnica, ou decorar todos os vinhos do mundo, ou saber as principais uvas, ou ficar decorando uma tabelinha de combinações de pratos e vinhos. Isso não vai te levar até a segurança, até a independência, até a confiança e nunca mais passar vergonha com vinhos, e sim desfrutar do prazer que ele te traz. Essa conexão com esse saber do vinho, com esses saberes ancestrais, com toda essa parte, né, do vinho, juntando essas duas coisas, é quando você consegue acessar esse mundo paralelo do vinho que eu estou te contando aqui, e é quando você consegue justamente harmonizar os seus vinhos de uma maneira fácil, leve, divertida, prazerosa, para o seu próprio prazer e para o prazer de quem estiver com você. Lembrando também que muitas vezes, quando a gente só está vendo essa parte mais superficial do vinho, acontece como eu, que só pensava que tinha vinho branco e tinto. Né? Para mim, espumante nem era vinho, era só espumante, era outra coisa. E, na verdade, a gente tem 6 tipos de vinhos que a gente pode utilizar para harmonizar. Eu nem vou entrar hoje nessa questão, porque vai ter uma próxima live onde eu vou poder explicar melhor para você esses 6 tipos de vinhos que a gente utiliza para harmonizar. E esses 6 tipos de vinhos,
tanto a gente vai encontrar vinhos nacionais como importados, vinhos de vários tipos de preços, ou seja, não se preocupe nesse momento com isso. O que eu quero deixar para você aqui hoje, nesse primeiro encontro nosso, é que você saiba que sim, é possível você acessar esse mundo paralelo, mas quando eu voltei para o Brasil, eu passei alguns anos na Espanha, tá? Bom, enfim, depois que eu fiz esse primeiro curso de vinhos, a minha história com vinhos começou. Na verdade, eu achei que eu ia fazer um curso de vinhos ali de um final de semana e estaria solucionado todas as questões. E, na verdade, o que aconteceu comigo foi que eu descobri esse mundo paralelo do vinho e eu nunca mais quis sair de dentro dele, né? Porque valia muito a pena estar em contato com esse vinho, com essa cultura, com essas pessoas do vinho. Então, foi assim que eu comecei, simplesmente, né, com um singelo curso ali de vinhos. Gastei meu tempo, meu dinheiro nesse pequeno curso de vinhos, mas isso foi o que me abriu a porta para um mundo de possibilidades, de oportunidades do vinho, não só de desfrutar do vinho e da comida, hein? Mas também de desfrutar mais das viagens de vinhos, ou das viagens em geral, onde o vinho sempre estava ali junto, presente. Visitei vinícolas, participei de muitos eventos, feiras. Depois até me profissionalizei na Espanha, foi lá que eu fiz meu curso profissional de sommelier, mas eu voltei para o Brasil, né? Eu voltei para o Brasil, e quando eu voltei para o Brasil, o que eu observei aqui foi justamente aquilo que eu tinha deixado aqui anos antes, quando eu saí daqui, ou seja, a coisa continuava igual, as mulheres afastadas do vinho, as mulheres não participavam de degustações. Eu tentei participar de algumas degustações, eu parecia que eu era invisível, não tinha esse ambiente, ou seja, não tinha esse mundo paralelo que eu tinha acessado na Espanha, que eu tinha descoberto lá na Espanha. E aí, o que aconteceu? Basicamente, aconteceu o seguinte, eu pensei, se não tem isso aqui, se as mulheres estão desconectadas desse universo dos vinhos, porque simplesmente elas não conhecem, né? Muitas vezes elas não conhecem essa técnica do degustar, mas elas também não conhecem toda essa questão aqui do saber do vinho. Eu pensei, por que não criar um grupo de mulheres para a gente aprender juntas, para a gente evoluir juntas, para a gente crescer juntas nesse conhecimento dos vinhos? Porque se você acha que você perde tempo estudando vinhos de uma maneira organizada, imagina o tempo que você não perde ficando pesquisando diquinhas aqui, diquinhas ali na internet. Ah, mas as diquinhas são de graça. São sim, com certeza. E, inclusive, hoje em dia, mais ainda, a gente tem muita coisa na internet. A gente tem tanta coisa na internet que fica até difícil a gente selecionar o que realmente é válido para a gente e aquilo que não é. Você perde muito tempo e você não se sente segura também. Já teve alunas minhas, né, que anteriormente me diziam, né, inclusive participantes de jornadas anteriores, que me diziam, Lili, eu não confio na diquinha que eu vejo na internet, fala que isso combina com aquilo, mas será que é verdade? Como é que eu vou saber se é verdade? Né? Será que essa dica é verdade? Além do que, gente, sendo bem sincera aqui, porque agora vocês já são minhas amigas do vinho, tá? Eu vejo que as diquinhas, elas são como copia e cola, copia e cola, copia e cola. Você pega uma dica e tá tudo igual. É sempre o mesmo tipo de vinho com o mesmo tipo de comida. Nunca muda. Será? Com a quantidade de vinhos que existe no mundo, será que isso... E será que eu consigo depois replicar isso para outro prato, ou para outro queijo, ou para outro vinho? Se eu não sei o fundamento, se eu não sei o porquê? Você fica estagnada nisso, como patinando sempre no mesmo lugar, tá? Bom, eu não quero me estender muito hoje, é o nosso primeiro dia aqui. Eu só quero te contar aqui, para a gente finalizar, né? Como é que surgiu, então, as mulheres do vinho? Quem são as mulheres do vinho, né? E como que foi que isso aconteceu? Então, eu voltei para o Brasil, né? E aí eu não encontrei aqui aquele mundo paralelo do vinho, aquilo que eu vivenciava no meu dia a dia ali, com as minhas amigas espanholas, a gente saía e tinha toda essa cultura do vinho ao nosso dispor, além
das possibilidades, infinitas ali possibilidades de harmonizar, de tomar vinhos diferentes, coisas novas. E aqui eu não tinha nem com quem compartilhar uma garrafa de vinho. Além do que o vinho aqui, agora até está mais barato, tá? Mas naquela época era muito mais caro quando eu cheguei. O que a gente fez, né? Eu chamei algumas amigas e falei, gente, eu já sei bastante coisas de vinhos, né? Eu já aprendi bastante de vinhos, eu posso passar para vocês se a gente começar a fazer nossas reuniões aqui entre mulheres, para a gente formar aqui o nosso mundo paralelo do vinho somente entre mulheres, exclusivo entre mulheres. Primeiro, porque as mulheres têm curiosidade, gostam de aprender, gostam de estudar, né? Isso eu notei assim claramente desde o primeiro momento. E tem essa vontade de evoluir nos vinhos, o quê? Para desenvolver seu gosto pessoal, né? Para poder descobrir coisas novas. Nós somos curiosas, até por natureza. Então, o que aconteceu? A gente começou a se reunir semanalmente para degustar vinhos, para aprender sobre vinhos, e esse grupo se transformou no Castalha Mulheres do Vinho, um grupo de mulheres que se reúnem para aprender com prazer, fazendo boas amizades. Né? Esse círculo de amizades, né? Qual é a vantagem disso? Né? O maior benefício que eu vejo, né, nos vinhos é essa amizade que a gente faz com os vinhos, esse relacionamento, essa cumplicidade que acontece entre nós. Principalmente porque aí a gente começa a formar uma rede de mulheres que degustam juntas, que harmonizam juntas, que trocam conhecimento. Isso vira realmente uma troca de conhecimento coletivo, né? O prazer de estar em boa companhia e o prazer de ter um ambiente onde a gente pode desfrutar de momentos agradáveis, de experiências que vão muito além do vinho. As conversas, essas rodas de conversas femininas, né? É ali que a gente descobre o poder do vinho de unir as pessoas em torno ao vinho. Não é sobre o vinho, é sobre nós mesmas. Então, hoje eu vou ficando por aqui, né? E amanhã temos mais lives. Então, hoje foi só o começo, foi mais uma introdução, uma apresentação minha, mas eu espero você aqui amanhã também às 8h30 para a nossa próxima live aqui de aquecimento.